meus irmãos. Aleluias. Glória a Deus. Livro de Atos. A palavra diz assim, olha, 21. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha esses 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que dizeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta falou Paulo. Ele pegou uma cinta, e a cinta era do apóstolo Paulo, e ele se amarrou e falou: olha, os judeus vão pegar o dono dessa cinta, vão amarrá-lo, vão prendê-lo e vão matá-lo. Então, meus amados, aqueles que seguiam, meus amados, ali o discípulo Paulo, começaram a chorar. E Paulo olhando para ele, falou: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Vocês estão magoando o meu coração. Porventura eu não sofreria, eu não estou disposto a ser amarrado, mas até a morrer por causa do meu Jesus. Amém. A atitude de Paulo foi diferente. A atitude de Paulo foi diferente. Lá no livro de 2 Timóteo, quando Paulo estava ali prestes, meus amados, esta passagem, meus amados, ele ainda não tinha sido profetizado que haveria acontecido sobre ele. Mas lá, meus amados, no 2 Timóteo 4, ele fala assim: eu combati um bom combate, acabei a carreira e guardei minha fé. E desde agora ele diz assim, ó, aleluias, 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Paulo, meus amados, agora estava prestes a ser, meus amados, oferecido como sacrifício. Estava pronto a derramar o seu sangue, meus amados, pela palavra do Senhor. Como lá atrás ele disse: olha, eu não estou disposto só a ser amarrado, mas até a entregar a minha vida por amor de Cristo. Agora aqui ele está no final. João Batista, quando estava, meus amados, ali batizando, ele não estava preso, ele estava fazendo a obra, mas agora ele estava no cárcere, e havia uma perda sobre o coração de João Batista. Eu quero dizer, igreja, nesta noite, não importa a situação que muitas das vezes você se encontra, porque a obra que você faz no Senhor, ela não é em vão. A coroa, meus amados, Paulo falou: eu estou prestes a uma coroa, meus amados, uma vitória, meus amados, separada para mim. Aquilo que Deus tem preparado para mim, o galardão do Senhor, meus amados, não tem quem tire. Ainda, meus amados, que eu possa perder a minha cabeça por causa do Evangelho que Paulo está falando. Agora, meus amados, algo que me tocou o meu coração foi quando os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram, fizeram aquela pergunta para Jesus. E Jesus fala assim, ó, volta lá e fala isso para eles, para João. E pouco depois, quando aqueles homens vão embora, ele se volta para aqueles que ficaram com ele e começou a falar a respeito de João Batista. Jesus, meus amados, não ficou fofocando. Jesus não ficou falando mal, meus amados, da pessoa ou da atitude de João Batista. Mas ele volta para as pessoas, meus amados, e fala assim: a quem fosse ver no deserto, uma cana trilhada pelo vento. Sabe por que ele disse isso? Porque, meus amados, as pessoas tinham uma visão a respeito, esperavam, meus amados, a volta de Elias. Mas até que João Batista tinha uma dúvida: realmente ele é João Batista? Realmente ele é Elias? E Jesus fala assim: quem vocês foram ver?
uma cana criada pelo vento? Ou um profeta? Ele diz, eu digo profeta, mais do que um profeta. E ele diz assim, porque nascido de mulher, não existe homem maior do que ele. Mas olha isso aqui, mesmo João Batista, levando aquela pergunta para ele, meus amados, ele exalta João Batista. Meus amados, ele não diminui João Batista. Ele, meus amados, não lança em rosto de João Batista, meus amados, o fato de ele duvidar. Mas, meu amado, ele fala, se é que vocês estão perguntando se ele é o enviado, se ele é o profeta, ele é o Elias, que é quem vocês esperavam. Realmente ele é. E ele, nascido de mulher, não tem igual a ele. Mas Jesus disse algo assim, mas no meu reino, o menor será maior do que ele. No reino de Deus, o menor será maior do que João Batista. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Amém. Que o Senhor te dá grande importância na tua vida. Que você não é alguém qualquer, não. Que no reino de Deus, na obra, no chamado que você tem, ainda que você se sinta pequeno, meus amados, no reino de Deus, você é grande para o Senhor. Você tem muito valor para o Senhor Jesus. Então, meus amados, não pare em circunstâncias nenhuma. Ainda, meus amados, que muitas das vezes a nossa cabeça seja colocada a prenda. Hoje nós pregamos o Evangelho, nós temos aquela liberdade no nosso Brasil e ministrar a palavra onde nós queremos. Meus amados, ninguém quer nos levar, meus amados, para um cárcere, quer cortar a nossa cabeça, nós temos uma liberdade. Mas, meus amados, a verdade é que quando nós passamos por determinadas circunstâncias, nos sobe no nosso coração se realmente vale a pena padecer pela obra que o Senhor tem nos chamado. Se realmente vale a pena padecer, meus amados, pelo Evangelho de Cristo. Eu pergunto, meus amados, o que é importante para a tua vida? O que é importante para a tua vida? Para Jesus, o importante era que as almas estavam sendo libertas. O importante é que as almas estavam sendo salvas. O importante, meus amados, que a obra do Senhor estava sendo feita. Não importava, meus amados, se ele ia, meus amados, ser amarrado, se ele ia ser cuspido, se ele ia ser pregado numa cruz, meu amado. Ele estava disposto a ir até o fim, por amor da minha vida e da tua vida. Jesus, ele pagou o preço. Meus amados, ele veio para os seus, diante da palavra, mas os seus não o reconheceram. Os discípulos, meus amados, ali os judeus não conheciam a Cristo, não aceitaram. Mas a palavra de Deus diz que todos quantos o conheceram, todos quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Amém. Ele veio para os seus. Meus amados, e hoje nós estamos aqui, meus amados, porque o Senhor nos deu esse privilégio de poder, meus amados, fazer parte dessa obra bendita a qual o Senhor tem nos chamado. Eu fico pensando assim, eu já estou no Evangelho 11 anos mais ou menos, não sei a data certinha, minha esposa que guarda melhor as datas, desde que eu aceitei Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que não foi uma e nem duas vezes que eu pensei em desistir no meio da minha caminhada. Por várias vezes eu falei assim, chega, para mim, acabou. Porque eu aceitei a Cristo, não foi para passar luta, não foi passar para dificuldade. Eu aceitei a Jesus para ter uma vida, meus amados, regrada, para ter, meus amados, uma vida abençoada financeiramente. Eu não aceitei Jesus para padecer, para sofrer por causa das almas. Mas, meu querido, eu percebi, eu entendi que o meu chamado, ele é maior do que a minha própria vida. Ainda que eu queira voltar atrás, ainda que eu quisesse desistir, meus amados, não tem como. Porque não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Assim o apóstolo Paulo está falando, não sou eu mais. Igreja, não é você mais. É o Senhor que está no controle da minha e da tua vida. E não tem como voltar atrás. Porque se antes você fazia aquilo que você queria, se antes você me falava que você vai voltar lá, não. Hoje você vai aonde o Senhor te envia. O vento sopra onde quer e ouve. E nós somos levados de uma parte para outra. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ontem interessante que eu estava ali na igreja, acabou o culto, depois eu vi o pastor Wagner pregar. Eu chamei ali o presbítero, o pastor Elcio estava comigo, falei, pastor Elcio, eu não prego mais a palavra, sabe por quê?
Eu só vou ministrar a palavra depois que eu estiver na mesma porção que o pastor que acabou de ministrar. Não levou 5 minutos, pastor Roberto, irmão, você vai pregar na minha igreja amanhã? Meus amados, quando eu nem percebi, eu tinha aceitado o convite. Eu nem sequer, meus amados, lembrei, embora eu falei de brincadeira, meus amados, falando que não ia mais ministrar, porque enquanto eu não tivesse na porção, porque a palavra foi muito abençoada, foi muito abençoada. Mas também eu podia parar e falar, não vai dar, porque o que eu vou falar amanhã lá? Depois de ouvir uma palavra dessa, meus amados, que foi ministrada, parece que eu sou muito pequeno, parece que eu não estou capacitado, parece que a minha palavra não vai surtir efeito. Então eu poderia dizer, falar assim, olha aqui o teu pastor Elcio, tem aqui o presbítero Amâncio, leva eles. Mas não, o Senhor chamou a mim e o Senhor chamou a você, meu amado. Se você se sente capacitado, o Senhor está aqui, meus amados, para capacitar a tua vida para essa obra. Deus, meus amados, chama, meus amados, incapacitados, e Ele capacita, meus amados, aquele que Ele chama.